pessoal, estamos aqui gravando mais um episódio do programa Bora Conectar, aqui no programa de Unifap Digital, um projeto de extensão da Unifap, que visa trazer conhecimento, um bate-papo descontraído, falando de desenvolvimento econômico, social, ciência, tecnologia e inovação, e principalmente, né, como a gente já fez no programa anterior, né, conversar com pessoas que impactam a realidade do Estado do Amapá. Né, por aqui já passou a Alzira Nogueira, que abrilhantou o nosso podcast com a oportunidade de ser a primeira pessoa, uma mulher de impacto, não só no Amapá, mas no Brasil, na Amazônia, e que trouxe um tema muito importante, eu espero que vocês já tenham visto, inclusive. E hoje, né, a gente está trazendo aqui um tema que está na roda científica, nas rodas econômicas, nas rodas sociais e também na mesa de bar, né, que a gente vai falar um pouquinho aqui sobre petróleo, né, toda essa prospecção, esse assunto que é muito novo aqui no estado do Amapá. E para conversar sobre esse tema, né, a gente trouxe aqui duas pessoas que estão muito engajadas. Né, uma pessoa que vem discutindo isso profundamente no ambiente legislativo, né, que vem buscando arregimentar instituições, pessoas, respaldo legal, entender como é que o governo pode se posicionar, a estrutura legislativa através da Assembleia, como é que a gente vai preparar o ambiente amapaense, desde as suas questões legais até as questões de infraestruturas institucionais dos nossos municípios. Então, estou aqui com um amigo, né, delegado Inácio, mas hoje eu vou tratá-lo como deputado Inácio, né, que vem fazer um bate-papo com a gente sobre esse tema. Hoje ele está na frente parlamentar, que discute o tema, né, que está aprofundando esse relacionamento com a Agência Nacional de Petróleo e outros entes no Brasil e no mundo. Né, eu estou lembrando aqui que você esteve nos Estados Unidos pouco tempo atrás. Então, nós vamos ter esse bate-papo aqui com o Inácio. E também com um cara que eu admiro muito, que é prata da casa também, já fez mestrado aqui na universidade, aqui na Unifap. O Inácio também fez graduação aqui na Unifap, e vamos falar um pouco disso também. O Bruno Castro, que é gerente de inovação no Sebrae. Há muito tempo, a gente fez muita parceria já no ecossistema de inovação, acabou de realizar um evento brilhante, com o Startup 20, né, que eu também queria, Bruno, você desse uma passadinha com isso. Eu acho que o que a gente vai conversar aqui sobre o petróleo e esse impacto de que tudo isso vai causar na Amapá afeta também diretamente as startups, as empresas. Então, eu queria que a gente conseguisse fazer essa conexão e agradecê-los. Né? O podcast Bora Conectar, ele tem esse interesse de gerar conteúdo para a sociedade amapaense, Brasil e mundo, que a gente está aí transmitindo nas redes sociais, e que o assunto, a fala, esse bate-papo vai virar conteúdo de sala de aula. Né? O professor vai poder pegar esse conteúdo lá no YouTube, no Instagram, em todas as plataformas que nós divulgarmos, e ele vai poder levar esse bate-papo para discutir. Já fizemos isso algumas outras vezes num outro podcast, levando para o Profinit, onde a gente ia bater. Eu lembro que o Telinho teve uma passagem, o Eduardo, quando era secretário. Então, muito do que a gente já conversava ali atrás, eu acho que o Telinho foi o primeiro que deu spoiler, inclusive, uns 2 anos atrás, sobre a questão do petróleo, ele já vinha falando sobre isso. Então, prazer estar aqui com vocês, conversar, bater esse papo, deixar vocês à vontade. Eu queria que você se apresentasse, Inácio, contar um pouquinho da tua trajetória. Fala um pouco desse momento aqui na Unifap também, quando você era aluno. Né? Conta pra gente aí quem é o Inácio, como é que é, e a tua expectativa introdutória aí para esse novo ciclo que deve acontecer aqui no Amapá em breve. Com certeza. Um bom dia a todos. Falar primeiro da satisfação de estar de volta aqui à Unifap, né, onde fiz minha graduação, curso de Direito. O Inácio é um amapaense que é um sonhador nato, quer ver esse estado crescer, esse estado se desenvolver, um cara fruto de políticas públicas bem trabalhadas, filho ali de 2 ribeirinhos aqui das Ilhas do Pará e do Afuá, que vieram aqui para Santana, nasci aqui em Santana e cresci, estudei lá, estudante de escola pública, a vida inteira, vim parar aqui na Unifap. Aqui você fez graduação em Direito. Curso de Direito, turma ingressou em 99, formamos em 2004. Uma das primeiras turmas. Não tão primeira assim. A gente está falando de idade aqui. Não estou tão velho assim, Rafael. A gente tem quase a mesma idade, então não vamos ficar se entregando. Mas a formação aqui da Unifap para mim foi extremamente importante, não só pelo conteúdo acadêmico, mas pelo network todo que foi criado aqui, os profissionais que saíram daqui, os professores. E vi a Unifap começar e tenho um orgulho muito grande de ver o que ela se tornou hoje. Uma universidade grande, com
grandes cursos, grandes profissionais saindo daqui. E saí da Unifap, ingressei no serviço público, tenho hoje 25 anos aproximadamente de serviço público. Regional, né, FCRIA. Como delegado já estou há 16 anos. E tive experiência na gestão, minha última experiência na gestão foram os 8 anos à frente do Detran, né? do Detran do Amapá, batendo recorde de permanência. Nenhum amapaense ficou mais tempo do que eu na frente do Detran. Foram os 8 anos, né? Em âmbito nacional também, ninguém ficou à frente desse tipo de autarquia por tanto tempo. E saí do Detran e encarei uma eleição, e graças a Deus, fruto do grupo forte que nós temos, do grupo que eu represento, do trabalho também que a gente desenvolveu, conseguimos uma vitória, fomos deputado estadual, conseguimos obter a maior votação da história do Estado, graças a Deus, deputado estadual mais bem votado no Estado. E hoje a gente está com algumas pautas já dentro do mandato extremamente importantes, e dentre elas, a que hoje vai estar sendo discutida aqui, que é a pauta do petróleo, na qual eu hoje sou presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Exploração do Petróleo aqui na margem equatorial, e que nós visualizamos como uma possibilidade de virada de chave dentro do processo de desenvolvimento do Estado do Amapá. E muito breve aqui, muito rápido, falei de quem é o Inácio e dessa trajetória que a gente fez até aqui. Inácio, ao longo da nossa conversa aqui, eu queria trazer alguns exemplos que eu também já ouvi falar, não conheço por experiência, né? Conheço a cidade, mas Macaé, eu sei que é uma cidade que teve a virada de chave, como você colocou, a partir do petróleo. O estado do Espírito Santo, acho que tem um impacto recente, né? Estou falando dos impactos mais recentes, que o Brasil, muitos estados e municípios do próprio Rio de Janeiro, ao longo da história, o petróleo tem impactado muito, né? Eu dou um exemplo também, o quanto que a Petrobras em si, como empresa, impacta no Brasil para o desenvolvimento de tecnologia, né? A própria Embrapi, né, quando se associa com muitos projetos da Petrobras, a última vez que eu tive contato, o escritório da Embrapi na PUC do Rio Grande do Sul e na Federal do Rio Grande do Sul também tem muita tecnologia desenvolvida para negócios com a Petrobras, né? Então, eu acho que dá para a gente passar um pouco com isso aqui também. Você já falou aqui nos bastidores da importância que as universidades se qualifiquem para esse debate, as instituições científicas. Então, a gente vai entrar nesse assunto também. Mas preciso entender quem é o Bruno, quem vai nos ver e nos ouvir, conhecer o Bruno Castro. Conta aí, Bruno. Eu já sei quem é um pouquinho, né? Mas conta aí para a gente quem é o Bruno Castro e o que te traz e te qualifica para a gente bater esse papo aqui hoje. Olá, Rafael, deputado Inácio. E aí a gente já vai sabendo as coincidências, né? Eles estão na mesma paleta hoje, olha, além, tá todo mundo de olho aqui. Além da coincidência de cores, outro santanense, também fruto de políticas públicas muito bem idealizadas e aplicadas. Hoje eu tenho, aliás, há 15 anos, né, eu tenho uma atuação já no SEBRAE, sou fruto da Universidade Federal, fiz pós-graduação, fiz mestrado aqui na Universidade Federal. Vamos falar o nome do mestrado, né, para fazer uma média. Fiz o mestrado eu fiz uma pós em arranjos produtivos locais, em gestão de arranjos produtivos locais, e fiz um mestrado em desenvolvimento regional, né? Nós somos colegas de mestrado, inclusive, né? Colegas de mestrado e assim, eu acho que vale a pena a gente ressaltar a qualidade do corpo docente que instrui, que forma pela Universidade Federal e a qualidade dos profissionais que são entregues à sociedade pela Universidade Federal. Eu não canso, não deixo realmente de ressaltar isso, porque eu acho que é a partir da formação que a gente consegue colocar profissionais, consegue colocar cidadãos muito bem formados e à disposição da sociedade. Mas, como atuação profissional, há 15 anos, como eu disse, no SEBRAE, já trabalhei nas áreas de crédito, nas áreas de consultoria. Hoje, há 5 anos, estou como gerente de inovação e mercado da instituição. E venho, de fato, muitas vezes defendendo bandeiras que, assim como você, Rafael, são bandeiras de missionários, que elas começam pequenas, elas são embrionárias, mas quando a gente começa a acompanhar experiências de estados ou de locais um pouco mais amadurecidos, a gente consegue também perceber o quanto que essas bandeiras conseguem transformar determinadas localidades. Não à toa,
é o que a gente vem agora também somando aí nessa discussão sobre petróleo, mas, sobretudo, muito além de petróleo, a gente somando nessa discussão sobre energias, porque a gente sabe que é uma discussão complexa, mas a gente defende a linha mais positiva para o Amapá. Então, e daqui a pouquinho a gente fala sobre o Startup 20, que foi uma dessas coisas que pode conectar muito aí com a agenda do petróleo e de energias aqui do estado. Aqui, assim, é um bate-papo acadêmico também, né? A gente não tem que ter pudor nem medo de falar o que a gente acredita. Claro, tem um fundo ideológico, muitas vezes, desse tema em questão, inclusive, mas tem uma realidade, e eu falo muito tranquilo, né? Eu tenho falado da Amazônia em muitos espaços, Brasil afora, né? E toda vez que se fala de preservação, de proteção, né, de sustentabilidade, são temas que são prioritários. Mas não adianta a gente falar de sustentabilidade, de proteção, né, do cuidado com a floresta e esquecer que tem mais de 20 milhões de pessoas na região sem água, sem luz, sem emprego, sem saneamento, né, sem postos de trabalho. Então, a gente precisa olhar também os seres humanos que estão na região, né? Então, na hora que você consegue conciliar bem isso, trazer negócios para a região com preservação, com cuidado, com sustentabilidade, sem agredir o meio ambiente, mas consegue gerar qualidade de vida para essas pessoas que estão na região, né, que não tem educação, né, não tem saneamento. Nossos indicadores para o Brasil são os piores. Os 9 estados da Amazônia Legal, se você pegar os 6 da região norte, temos os piores indicadores em saneamento. Se você pegar IDH, se você pegar vários indicadores, nós somos os piores no Brasil. Então, muito se dá por esse isolamento geográfico e econômico. Porque, embora a gente tenha, desde a década de 50 ali, fala de Zona Franca de Manaus, a lei de informática que traz recurso, mas ela é um embrião ali, que ela é embrião até hoje. O desenvolvimento dela para a região é muito pequeno. Então, eu falo com muita tranquilidade que a gente precisa avançar no desenvolvimento econômico na região, mas os especialistas são vocês, eu queria ouvir. O Inácio, você falou muito e me chamou muita atenção a gente discutir a preparação institucional para esse ambiente que está chegando. E parece assim que não passa rápido, mas a gente está discutindo essa prospecção há quanto tempo aqui na Amapá? Olha, há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos se não fala é algo que disso. Começou ontem, não, né? Aquele barulho todo. Não. Os primeiros leilões dos lotes aqui na costa do estado do Amapá, na margem equatorial como um todo, já existe um processo de mais de 10 anos. Quais os países, só para lembrar aqui quem está nos ouvindo, que a gente também tem escutado muito pelas redes sociais e outros canais. Aqueles leilões, hoje, eles têm prospecção de petróleo, já está em operação aqui na Guiana. A margem equatorial, que vai, aquela extensão de mar que vai do limite ali no município de Oiapoque, aqui no estado do Amapá, até o Rio Grande do Norte, aí fica se configurando a margem equatorial, o que está sobre responsabilidade da Agência Nacional do Petróleo, para que sejam feitos leilões, a distribuição dos lotes e aguardar as autorizações para as licenças. Então, essa é dentro da área nacional. Só que aqui nos nossos estados, nossos países vizinhos, esse processo já avançou muito mais. Aqui, a Guiana Inglesa, está passando por um processo de crescimento inimaginável para qualquer país do mundo. Falando assim, em crescimento de aproximadamente 60% ano. Isso aí, o Brasil, quando fala em crescimento de 2%, já é muito, são fogos que se soltam. E isso aí em decorrência da exploração do petróleo nesse país. Trinidad e Tobago, aqui a própria Guiana francesa também já dentro desse processo de exploração. Também, né? A Guiana holandesa. Né? A Guiana holandesa, todo esse platô das Guianas está dentro desse processo e onde se está descobrindo e se está explorando, está se passando por um processo de transformação positiva muito grande, de crescimento, de desenvolvimento. Hoje, a Guiana é considerada a Dubai da América Latina, né? E o que está acontecendo lá é o que muito em breve pode estar acontecendo aqui, não só ali no município do Oiapoque, mas no Amapá como um todo, na região norte, e mudando grande parte da indústria petrolífera nacional. E o que você considera, quando você fala de preparação institucional, o que você tem enxergado aí na frente parlamentar, né, como liderança, que é prioritário? O que a gente precisa fazer, que você acha que precisa ser logo, e o que está pensado aí no médio e longo prazo? Bom, primeiramente, nós buscamos informação para conhecer
fazer uma imersão na indústria do petróleo. Fomos para Houston, para as feiras de petróleo, aqui o Polo Petroquímico de Camaçari, na Bahia. No Rio, nós tivemos em Macaé, o Bruno estava junto conosco, o Sebrae programou uma missão, nós tivemos em Macaé, nós tivemos em Rio das Ostras, cidades impactadas pelo pré-sal, e buscando informações. E quando a gente se depara com os cenários das cidades que já foram impactadas, onde a exploração é uma realidade, e a gente olha para o cenário amapaense, a gente vê a imensa necessidade de preparar um ambiente favorável para que a indústria possa se instalar, para que as empresas possam se instalar e se desenvolver. E essa preparação ela é em larga escala e de forma muito ampla. A gente precisa que as instituições estejam preparadas, que o governo estadual, municipal, as câmaras municipais se preparem, elaborando legislações que venham facilitar essa questão da absorção dos royalties, um incremento na arrecadação do ISS decorrente da instalação de inúmeras empresas que vão se dar nos municípios. Que mexe com várias cadeias, né? Inúmeras. Quando a gente fala da indústria... Quando a gente fala da indústria do petróleo, ela dá uma ideia de limitação. É imensa, é monstruosa, é uma indústria bilionária, muito grande, mas muito maior do que ela é toda a cadeia produtiva que gira no seu entorno. E aí a gente está falando de hotelaria, a gente está falando de alimentação, a gente está falando de transporte, serviços em geral. Então, não é só a indústria em si, mas para fazer essa indústria funcionar, essa cadeia tem que estar preparada. E hoje, quando a gente olha a realidade, por exemplo, do município de Oiapoque, que é um município que vai ser um epicentro de todo esse movimento, você vê que o município não tem a mínima preparação para isso, nem institucional, muito menos estrutural. O aeroporto tem uma necessidade gritante de se adequar para se tornar um aeroporto grande, para receber o volume de voos que serão exigidos para fazer a indústria funcionar, a estrutura de cidade, aí entram as políticas públicas que o Estado precisa aparelhar devidamente no município. Hoje o município tem aproximadamente uns 30 mil habitantes e temos um hospital que hoje já não comporta, não atende à necessidade da população. Então, a gente precisa pensar nessa política pública, preparar a estrutura de governo, porque daqui a uns 3, 4 anos a gente pode estar falando em um município com aproximadamente 150 mil habitantes. Então, a preparação ela vai da preparação estrutural, da preparação institucional, mas uma preocupação muito grande que nós temos dentro desse processo de preparação é a preparação das pessoas. Nós queremos que os amapaenses estejam aptos, preparados para se apropriar das oportunidades, que serão muitas. Não adianta a gente falar de oportunidades de geração de emprego, de renda, se nós não tivermos o nosso povo preparado, apto para aproveitar essas oportunidades. E um dos objetivos que nós temos dentro do processo, do movimento que nós conseguimos gerar dentro do Estado do Amapá, intitulado Prepara Amapá, que tem o Sebrae como um dos principais parceiros, a Assembleia Legislativa, o Governo do Estado, a FEComércio, a Federação das Indústrias, as universidades foram chamadas para comporem isso, para compor esse fórum de discussão permanente para que a gente possa, cada um desses entes, dentro das suas vertentes, preparar determinados nichos para que as instituições, a estrutura esteja preparada, mas principalmente que a gente prepare as pessoas, para que a gente prepare o povo do Oiapoque, o povo de Calcene, do Amapá, o povo do Amapá como um todo, do estado do Amapá, para aproveitar as oportunidades. Tu está falando, eu não tenho assim, estive em Paraíba, acho que foi Paraíba a última vez que eu conversei com o pessoal lá, que estavam desmontando as estruturas da Petrobras. Mas a universidade ela estava extremamente preparada, com conhecimento sobre a temática. Ali também tinha gás, tinha captação de gás também. Então, isso com certeza em breve a Unifap vai estar olhando para esse lugar, né, o Instituto Federal, a própria UEAP, entender que a gente vai começar a ter novos cursos aqui que, de alguma forma, vão preparar as pessoas para nesse novo ecossistema. Mas te ouvi também, aí, Bruno, para te colocar aqui no debate, como é que o Sebrae vem se preparando, porque também tem que... A instituição é uma pauta nova para a instituição, né? Como é que o Sebrae vem se preparando para isso? Né? Eu vou devolver essa pergunta para o Inácio também. Como é que a Assembleia depois se preparou para isso? Para que a gente possa compreender os próximos passos, né?
O Inácio deu uns spoilers aqui para a gente que parecia que era mais distante, mas as coisas estão acontecendo de forma muito acelerada. É um tema novo, né? É um tema que a sociedade está no processo de absorção ainda. E como todo tema novo, ele vai gerar uma série de divergências, inclusive. Mas para a gente pensar, Rafael, e aí trazer de volta uma frase que você falou ainda agora, para a gente pensar em sustentabilidade efetiva, a gente não consegue pensar só puxando o viés ambiental. Para ela ser efetiva, ela precisa estar atenta ao social e ao econômico. Não Perfeito. tem jeito. Quem quer exercitar o tripé, né? E vislumbrar a implantação da cadeia de petróleo e gás aqui no Estado significa, de fato, fazer esse processo de preparação. A gente ainda tem tempo. A gente pensa muito na atração de investidores para cá, mas como premissa fundamental duas pontas. A primeira, preparar um empresário que já está aqui, porque os empresários, os investidores que virão, eles vão promover um processo de conexão e isso gera crescimento para ambas as partes, e preparar as pessoas para poder ocupar. Aqueles que não forem empreender, que não forem se tornar empresários, eles podem perfeitamente atuar como profissionais da área, como mão de obra. Então, é fundamental que a gente tenha, de fato, e a gente sabe que isso vai acontecer, o engajamento efetivo das nossas universidades, das duas maiores e das outras particulares. Por quê? Porque a formação de mão de obra ela é intensiva, né? Há necessidade de formação de mão de obra estrutural para a cadeia do petróleo, para que a gente também consiga... Outros fatores como o Senai é fundamental. Consiga ocupar Senac. As vagas altamente especializadas, geofísica, geologia, isso aí é mão de obra estrutural para a cadeia do petróleo e mão de obra altamente especializada e bem remunerada. Então, a gente ainda tem tempo de preparar esse tipo de mão de obra. Pensando num cenário de oportunidade para pequenos empreendedores, é impossível não visitar Macaé e Rio das Ostras e você olhar dois indicadores. O primeiro, de arrecadação direta de royalties. O quanto que o poder público, né, seja municipal ou seja no âmbito do Estado, tem a feliz oportunidade, qual gestor que não quer receber, né, de montantes de centenas de milhões de reais, de dólares, para que se reverte em ações políticas públicas diretas para a sociedade. Né? Isso no âmbito da governança. Fora a arrecadação indireta que vem a partir do consumo. Por quê? Porque quando eu cresço a densidade populacional, eu tenho um município como Oiapoque, que são 30 mil pessoas, e ele vai ter um boom populacional, não tem jeito. E eu cresço, eu aumento essa densidade populacional, a retaguarda do município precisa estar feita para que quem vier consiga ser bem acolhido. Mas vamos lá funilar para oportunidade de negócio, para empreendedores. Rede hoteleira precisa estar muito bem estruturada, a rede de alimentação, restaurantes, padarias, essa turma que vem, ou a que já está, ou a que vai trabalhar embarcado, por exemplo, em plataforma, já que a gente está falando de offshore, que é na costa, exploração na costa, né, em alto mar. Essa turma vai precisar se alimentar e vai precisar ter local de acomodação. Então, por mais que se pense distante, se pense daqui a 3, 4 anos, também é um tempo que esse empresário que já está explorando, ou aquele que vai fazer um investimento no Oiapoque, Macapá ou Calçoene, a gente tem até uma notícia nova ainda há pouco, os grupos conversam, não são só as pessoas do Amapá que conversam sobre petróleo e gás, quem está no Rio, quem está em Houston, quem está em todo o mundo, está olhando falando do Amapá hoje. Está falando do Amapá. Né? E que bom que é uma pauta positiva. Então, esse empresário ele precisa atentar que ele tem o tempo que Macaé e que Rio das Ostras não tiveram para se preparar. Porque eles foram atropelados por uma cadeia produtiva que se instalou e que precisava de mão de obra e que muita gente não estava apto a aproveitar. Em um dos momentos que nós tivemos na visita em Rio das Ostras, duas percepções imediatas. O aquecimento do comércio local, numa cidade que tem hoje a população aproximada de Santana, ali, se a gente for fazer semelhança com os nossos territórios, mas é algo que vai se espelhar no que o Oiapoque deve passar, né? Em Macaé, a mesma coisa, numa cidade que tem a população aproximada da nossa capital. Então, a gente está falando aí mais ou menos 400 mil, né, que está na média de Macapá, 400, 500 mil, são capitais médias, né? Então, a gente está falando de territórios com densidade demográfica parecida com a do Amapá e que passaram por um processo que nós vamos passar sem medo de errar. Então, pensando em oportunidade, quem já está no Oiapoque, que é o território imediato da exploração, esse cara precisa atentar, ele precisa estar sensível a quê? Melhorar a condição do hotel, fazer um investimento. Porque se ele não ganhar dinheiro com petróleo, no pior dos cenários, não ganhei dinheiro com petróleo,
ele vai ganhar dinheiro com as pessoas que vêm os derivados do petróleo, né? O derivado do petróleo ele vai ganhar da dinheiro cadeia com os produtiva do visitantes petróleo. da Guiana que vem, Sim. porque a gente está falando de uma cadeia de exploração de atividade econômica específica, mas o Oiapoque é bem cercado de todos os lados. Ele já tem o turismo, a atração pelo próprio turismo, né? Do nome que já carrega em si, então, na Amazônia. Esse empreendedor que está lá, ele precisa atentar que ele tem o tempo para se preparar. Então, para que quando vier, ele esteja pronto para, como a gente diz nas rodas, ele esteja pronto para surfar a onda. Porque além do impacto das atividades econômicas, ele vai receber o impacto de pessoas que querendo ou não, vão vir para o Amapá e vão fazer investimento. Seja na rede hoteleira, seja na rede de alimentação ou, sobretudo, na rede de prestadora de serviços. Beleza. Mas, Inácio, eu queria, falando do que vocês estão colocando, né, que tem tempo, a gente precisa se preparar. Tem algumas coisas que, por responsabilidade, eu queria que a gente falasse, até para a gente comunicar para a sociedade que vai nos ouvir. Né? Eu anotei 3 aqui. A estrada, queria que você... A gente sabe que falta ali um pouco menos de 100 quilômetros de asfalto. Como é que está esse debate? Se passa pela estrada, né? Eu queria te ouvir um pouco disso. O uso da ponte, né? Como é que está essa questão? Se já tem alguma novidade, se dá para falar um pouco disso, né? E quando eu falo de uso, né, eu falo da gente poder transitar, a questão do visto, né, de qual que vai ser a vantagem ou qual que vai ser a geração de demanda naquela fronteira. Né? Por exemplo, os pesquisadores da Unifap, a gente tem uma dificuldade enorme de conseguir essa autorização um pouco mais célere, né, mais ágil, para que a gente possa fazer pesquisa, né, nessa integração com platuras guianas. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre a questão da ponte. E não é lá no Oiapoque, mas é em Santana, mas deve de alguma forma afetar também o porto. Né? Como é que a gente pode fazer essas conexões aí? Isso tudo tem muito a ver com mobilidade. Né? Eu queria te ouvir um pouquinho, quando você fala de preparação, como é que está isso daí, se está no radar de vocês? O que você teria aí para contar para a gente? Com certeza. A questão da estrada, primeiramente, Rafael. Primeiro que a questão da estrada, independente da pauta do petróleo, é um anseio de grande parte da população amapaense, da comunidade política amapaense mesmo, tanto é que nos 2 últimos anos foi uma frente, um compromisso de toda a bancada federal que se juntou, conseguiu colocar no PAC a estrada para se finalmente esse convênio, que é o mais antigo do Brasil, possa ser finalizado e a estrada possa de fato ser finalizada. Eu conheço muito bem essa estrada, eu faço ela 2 a 3 vezes por semana. Estou residindo no município do Oiapoque, então conheço essa realidade muito bem. E tem a situação do compromisso da Presidência da República e de concluir a estrada. Não dá para falar de prazo ainda não, né? Não dá para falar de prazo, mas a gente começou a ver os leilões dos lotes começarem a ser realizados, o avanço que a estrada está tomando. Hoje a gente já chega até a comunidade do Carnot, com a estrada e as pontes, 80, 100 quilômetros, quase que cravado 100 quilômetros. Quase que certo mesmo, ali até a ponte do Carnot. Carnot até uns 50 quilômetros do Oiapoque, né? Aproximadamente 70 quilômetros antes do Oiapoque. Mas dá certinho 100 quilômetros. Então, tem esse compromisso da Presidência da República e a exploração do petróleo, ela não é uma necessidade para o município do Oiapoque, para o estado do Amapá, é uma necessidade nacional. O pré-sal está aí, em franca exploração, vai chegar no seu ápice ali em 2029, 2030, é o ápice de quantitativo de barris de petróleo sendo explorados por dia, e daí em diante, como é uma riqueza finita, ele vai começar a declinar, ainda vai ter algumas décadas de exploração do pré-sal, mas com o começo do seu declínio, a necessidade urgente de abertura de uma nova fronteira de exploração é urgente. Então, o Brasil precisa abrir uma nova fronteira de exploração do petróleo e do gás. E essa fronteira é aqui, na margem equatorial. Então, é uma necessidade para garantir a indústria nacional, para garantir que o Brasil não sofra uma crise energética, que a exploração comece. Então, essa estrada ela é crucial para que esse processo ocorra. Então, é um compromisso da Presidência da República e que, com o cenário que nós temos hoje, com o cenário de força política que hoje o Amapá tem e com toda essa riqueza, essa prospecção, essa perspectiva de exploração, então abre
uma visão muito positiva da conclusão dessa estrada. E anteontem, o presidente Lula estava na Guiana, né, acompanhado do ministro Valdez Góes, da ministra Tebet, e tratando dessa relação, dessa inter-relação do Brasil com o platô das Guianas, fortalecendo esse processo, principalmente um processo de manutenção de paz dentro da América Latina, e mostrando a necessidade, um dos pontos defendidos, inclusive pelo presidente, muito pelo ministro Valdez Góes, da conclusão e modernização do acesso do estado do Amapá com o platô das Guianas, atravessando a ponte com a Guiana Francesa, que vai entrar nesse processo, né, ali com Paramaribo, com Georgetown. Então, mais um indicativo de que, sim, essa estrada finalmente vai se tornar realidade. Como eu disse, é um sonho de todos os amapaenses. Aí entra em pauta essa outra situação, que é a ponte binacional. O último encontro da Comissão Mista Transfronteiriça, eu estive na Guiana, eu faço parte da Comissão de Relações Exteriores também, e eu fui muito crítico nesse aspecto da desigualdade de tratamento que nós temos. O que falta, Nácio, assim, para o leigo que está nos ouvindo, que nunca foi no Oiapoque, não tem noção, e para quem já foi também não entende, o que está faltando? Ainda falta muito, Rafael, ainda falta muito para a gente avançar, porque a gente está lidando... O Amapá, ele faz fronteira com a Europa. Então, um território ultramarino, território francês, são regras europeias, a rigidez no controle dessas regras é muito maior, e muito do poder de decisão não fica normalmente com as pessoas com quem a gente vai discutir. Está na sede, está... Justamente. Então, foi uma crítica muito grande. Nós conseguimos alguns avanços depois dessa última reunião da comissão mista. Retornamos com a carteirinha de acesso ali a Georgetown, por um determinado período. Mas um dos pontos principais, você em qualquer lugar do Brasil que você vá, para você entrar na França, você não precisa de visto. Sim. Você precisa do passaporte, mas você não precisa do visto. Mas para você, no Amapá, entrar na Guiana Francesa, você precisa do visto, ou então, pelo menos, do visa da entrada temporária ali por 90 dias. E a principal dificuldade é que aqui no Amapá você não tem um ponto onde você possa tirar o visto. Você tem que sair daqui para ir a Brasília, passar pelo processo, junto à embaixada, para daí obter o visto, para poder voltar e ter esse acesso. Tem alguma sinalização de acabar com isso? Não. Nós temos avançado muito pela Assembleia, falando pela Assembleia, a Comissão de Relações Exteriores, ela tem avançado bastante, defendido essa pauta da flexibilização nessa relação. O governo do Estado tem avançado junto ao Itamaraty também. Na terça e na quarta-feira agora nós vamos estar novamente em Oiapoque, no Conselho do Rio, tratando dessa relação transfronteiriça, muito ali relacionada a um município do Oiapoque, o estado do Amapá como um todo, São Jorge e a Guiana Francesa, para que a gente busque esses avanços, busque flexibilizar essa relação e fazer com que essa ponte, de fato, seja binacional. Porque hoje... E que o tratamento seja, de fato, igualitário. Essa é uma briga que não é de hoje. A questão do porto. A última busca de informações, a última incursão que nós fizemos junto à indústria do petróleo, o Bruno estava conosco, o presidente da Docas de Santana nos acompanhou, viu a realidade do que vai ser daqui a uns dias a utilização dos portos no estado do Amapá e viu a necessidade do Porto de Santana também se adequar e de trabalharmos portos em outros locais. Como o Rafael muito bem falou, nós tivemos notícias recentes agora de prospecções feitas, de estudos feitos pela empresa de pesquisas energéticas, EPE, que é uma estatal vinculada ao Ministério de Minas e Energia, e que faz a prospecção, faz os relatórios, embasa as decisões do Ministério com relação a direcionamento dentro do setor, dos diferentes setores de energia, e nós já vimos o avanço do crescimento, da perspectiva de crescimento, inclusive para outros municípios, não só ali no Oiapoque. A perspectiva de Calçoene receber um gasoduto direto
do poço que se pretende prospectar massa, né? e perfurar. Muda a realidade do Estado como um todo, né? Muda a realidade do Estado como um todo. Esse como desenvolvimento um econômico todo. ele começa a ganhar profundidade no Estado. Né? Você vai para os E, municípios. Rafael, é um passo, como a gente falou aqui, é uma virada de chave, é um movimento transformador. Quando a gente chega em cidades impactadas e a gente vê que essas cidades há 7, 8, 9, 10 anos se retratavam muito a realidade dos nossos municípios hoje, e que hoje são cidades altamente desenvolvidas, né, em franco crescimento e com perspectiva de se tornarem ainda maiores. Então, a gente visualiza o que vai ser o Amapá daqui a uns anos, dentro dessa realidade da exploração do petróleo. Vou te dar um exemplo, eu conheci Luiz Eduardo Magalhães, né, na Bahia. É hoje o segundo município, né, fora das capitais, é o maior PIB, é o segundo maior PIB do Brasil, municipal, depois das capitais, agronegócio. Né? Então, você vê o agro, o impacto que ele pode causar no município, você vê o petróleo, o tanto que já causa, vocês citaram aqui Macaé, vocês citaram o Rio das Ostras. Então, são realidades de cadeias produtivas, e aí falando um pouco muito do que o Sebrae também me ajudando, que mudam a realidade do Estado, do município, e que mexe com essa engrenagem toda. A gente tem que discutir mobilidade, porque se afeta ali a questão, no caso do Oiapoque, você tem uma ponte que está muito tempo parada, então volta para essa questão da política pública também. Ele acelera, né, porque gera demanda e aí pressiona e a gente precisa corrigir. Nessa linha, Bruno, como é que vocês têm conversado aí com os investidores? Como é que tu vê o ambiente internacional olhando? Você já citou aqui que tem muita gente olhando, mas já tem esse diálogo de investidores discutindo Amapá, empresas, como é que está esse negócio? Tem alguém procurando o Sebrae, já batendo na porta? Tem. Nós temos uma estrutura de apoio, né? O Sebrae tem 2 polos de referência, um polo é o offshore, que fica no Rio de Janeiro, mas que dá cobertura para o Brasil todo, o Amapá já está vinculado, e o outro é o polo onshore, que fica na Bahia, né? E que estão congregando, convergindo as ações, os 2 polos, para fazer essa extensão, fazer essa cobertura para os estados que estão ainda nesse processo de desbravamento, vamos dizer assim. Além do Amapá, cita aí o que está acontecendo de novo nesse tema no Brasil. Tem algum outro estado que está discutindo isso? Por exemplo, você estava falando de estrada, tem. Rio Grande do Norte é um, né, que o holofote hoje está lá por conta do início das pesquisas exploratórias na margem equatorial pela faixa que está no Rio Grande do Norte. Mas o Amapá está no foco, vamos dizer assim, está no foco. Então, a gente, semana passada, estava discutindo o planejamento estratégico do polo. Uma boa parte das ações, elas estão direcionadas para o Rio, né, que a gente considera como o nosso case de experiência, onde a gente vai aprender, né, para poder fazer bem feito, com desdobramento para o Amapá. O ano passado nós tivemos 2 agendas, e que a gente às vezes nem fica sabendo, né, mas nós tivemos 2 agendas de missões de empresários do Rio, empresários de Macaé, empresários de Rio das Ostras, que estiveram no Suriname e na Guiana, prospectando exatamente oportunidades de negócio, e que durante a nossa visita se colocaram à disposição, primeiro, para conhecer o Amapá, mas sobretudo com o interesse de trazer investimento para o Amapá. Desde que, por isso que o deputado tem puxado essa agenda de forma muito efetiva e muito forte, da preparação da governança. A gente precisa ter um ambiente legal totalmente com segurança jurídica, para que esse empresário que vier, ele não passe, por exemplo, como alguns problemas complexos que nós enfrentamos durante o período de fomento à soja aqui no estado. A produção do agro em escala. Então, isso está sendo feito e, logicamente, todo passo que houve necessidade de recuo dado anteriormente em qualquer agenda econômica do estado gerou aprendizado, e isso está sendo utilizado agora para esse processo do petróleo. Então, nós temos esses 2 polos que nos dão cobertura. A gente já está demandando uma série de estudos, porque informação é fundamental para direcionar as ações, não só do poder público, mas, sobretudo, da agenda Sebrae, por exemplo, que vai estimular ali empreendedores, vai estimular investidores. Existem 2 agendas já asseguradas para esse ano, uma para Guiana e a outra para Houston, né, que vai ser, inclusive, agora em maio, com esses eventos que congregam todos os atores do processo. Mas eu queria falar especificamente de oportunidades que já estão na esteira do Amapá. No plano da Petrobras, nós tivemos a informação durante a apresentação deles, mais de 1 bilhão é destinado para essas pesquisas exploratórias da margem equatorial. Então, aí a gente já tem condições de, minimamente, começar a identificar a oportunidade de captar algo em termos de pesquisa, né? Nos editais que a Petrobras, por força de lei, também faz, mas como política faz,
algumas centenas de milhões de reais para projetos que fomentem capacitação, qualificação na Amazônia. A gente acabou, acho que o delegado, nosso deputado Inácio fez um contato, a gente procurou a ANP, que também veio. Eu acho que nessa frente parlamentar vocês trouxeram a ANP na Unifap, né? Nós trouxemos a ANP para uma reunião junto aos entes de governo e principalmente com as universidades, né? IFAP, OEAP, Unifap. Por quê? Existe a legislação, a Lei 9.478, que preconiza a formação de um fundo específico dentre as empresas que produzem, que exploram petróleo, e o direcionamento de aproximadamente de 1% para as empresas de produção e de 0,5% para as empresas que têm a seção de serviços dentro da indústria. E esse recurso é todo direcionado para um fundo administrado pela Agência Nacional do Petróleo e direcionado obrigatoriamente para pesquisa, desenvolvimento e inovação e principalmente formação de mão de obra para dentro da indústria. Eu tenho conhecimento que alguns grupos da Unifap, inclusive alguns a gente faz parte aqui também, o programa Unifap Digital, que a gente está se cadastrando, está buscando. Sim, a Unifap hoje está credenciada. Depois dessa visita, nós trouxemos a ANP aqui, junto à reitoria da OEAP, junto à reitoria do IFAP, para que facilitasse e agilizasse o credenciamento dessas instituições, para que pudessem acessar os editais e captar esses recursos. A gente está falando 1% da produção da indústria do petróleo, a gente está falando de bilhões e bilhões de reais, de dólares de reais convertidos para serem utilizados em pesquisa, desenvolvimento, inovação, formação de mão de obra. O Bruno falou aqui do polo de Camaçari, do polo da Bahia. Eu tive a oportunidade de conhecer, o Sebrae da Bahia me recepcionou lá, me apresentaram, me levaram para algumas outras agendas. Para mim, que foi uma das mais importantes, foi junto ao Senai Cimatec, que é fantástico. Você sai de lá apaixonado com o que você vê. Quando você olha o Vale do Silício fica no chinelo, perto do que o Cimatec está fazendo dentro da Bahia, no sertão, trabalhando energia. E 70% disso, 70% de tudo que está sendo feito lá, da mega cidade que eles estão trabalhando, 70% financiado pela indústria do petróleo e direcionado para formar profissionais, formar mão de obra e pesquisadores para dentro da indústria. Esse destaque é legal. Eu também tive na Bahia agora o Senai Cimatec também numa relação com uma outra cadeia produtiva do cacau. Então, é algo que eu não sei como é que está aqui na Amapá ainda, porque quando você fala em preparar instituições, todas vão se preparar, né? O Senai e a Amapá vai viver uma nova realidade. As instituições estão trabalhando muito em rede, Rafael, então, e a gente tem estimulado isso. Por exemplo, lá na nossa atividade com startups, com negócios de bioeconomia, a gente tem feito de forma muito efetiva a conexão dos laboratórios Senai, todo o Brasil, para acessar o edital via Embrapi, que tem contrapartida do Sebrae também para desenvolvimento de planos de inovação. Então, isso é um fator muito positivo, é um cenário de oportunidade assim, gigantesco, tanto para as instituições que formam, quanto para empreendedores. Mas um exemplo assim, bem efetivo do acesso a esses recursos. Então, eu estava falando de editais, uma boa parte desse volume de recursos é para desenvolvimento de tecnologia, para financiar projetos de inovação que possam ser aplicados à atividade produtiva da Petrobras ou à atividade produtiva da cadeia de energia. Né? O outro ponto no ano passado nós aprovamos, liderados aí pelo Senai, numa parceria Sebrae e Senai Amapá, nós aprovamos um projeto via Petrobras com a captação de recursos para fazer qualificação de pessoas em Oiapoque, inclusive, indígenas, mulheres, né? Capacitação dessas pessoas em Oiapoque e Maranhão, para ver como é que esse processo de exploração, essa alocação de recursos, essa captação de uma indústria poderosíssima pode financiar o desenvolvimento de outras necessidades que nós temos no Estado, como é a necessidade de formação de mão de obra, de qualificação, de abertura de oportunidade. Então, isso já está vindo, a gente já está sentindo ali como pílulas, né, de coisas boas que estão vindo, mas essa ação ela precisa ser emergente, né? Ela é uma ação urgente, porque nós temos tempo, mas esse tempo é curtíssimo para preparação e para que a gente possa, de fato, absorver o máximo de tudo aquilo que vai vir de positivo. Aquilo que é aprendizado, logicamente, como toda implantação de cadeia de atividade econômica, tem os seus impactos, mas isso
todo mundo vai trabalhar para minimizar. Agora, a gente precisa surfar a onda do lado positivo, captar aquilo de mais efetivo para o Estado, o petróleo e gás pode proporcionar. Perfeito. Inácio, o Bruno tocou em duas questões, porque depois eu também queria que a gente contextualizasse para quem está nos vendo e ouvindo, é que a gente está num momento que é o de prospecção, para que ir descobrindo o petróleo, como a gente tem essa esperança, que tudo corra bem, a gente vai passar por um momento de operação. Mas antes de te perguntar sobre isso, eu faço questão, é um tema também que para mim é muito caro e ele é importante, que são os povos tradicionais, né? Você está falando de um município, né, que eu não sei em termos percentuais, uma grande parte da população é um povo indígena, né? Você tem comunidades quilombolas, você tem muitos ribeirinhos, né? Você é filho de um ribeirinho, né? Vocês conhecem bem essa realidade. Um pouco do que o Bruno colocou. Quando você fala de preparação de ambientes e instituições, também tem esse olhar para esse povo. Com os povos certeza, tradicionais, né? com certeza, Rafael. Isso aí em conversas com a Agência Nacional do Petróleo, com o Instituto Brasileiro do Petróleo, com a própria Petrobras, a gente deixa muito claro essa preocupação. Pela frente parlamentar, eu consigo esse acesso e estou numa relação muito próxima com as instituições, com as empresas, e a gente deixa muito claro a nossa preocupação. E nós temos, como o projeto do SEBRAE, já atendendo diretamente os povos indígenas dentro dessa preparação. Eu, como parlamentar, mais da metade das minhas emendas foram direcionadas para a Secretaria de Trabalho e Empreendedorismo para trabalhar formação de jovens indígenas e não indígenas do município do Oiapoque para crescimento e desenvolvimento dentro da cadeia produtiva do petróleo, dentro da indústria. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com a juventude, em geral, independente se é indígena ou não, mas a gente tem trabalhos também muito focados, muito direcionados para a população indígena. Quando nós fizemos a audiência pública, a primeira incursão que nós fizemos, junto ao SEBRAE, em Houston, no Texas, que foi a OTC de Houston, que é a maior feira de petróleo e gás do mundo, na volta de lá, incomodado com tudo que nós vimos e não querendo deixar a agenda dentro do avião e fazer com que as pessoas vissem o que a gente estava vendo, provoquei uma audiência que hoje a gente tem notícia como foi uma das maiores audiências públicas que já houve no estado do Amapá, no município do Oiapoque, com autoridades de todo o norte do Brasil. É importante que o debate seja lá, né? Seja lá. E o que eu fiz? Eu fui 3 dias antes, pela estrada, parando de aldeia em aldeia, conversando com os caciques, conversando com a comunidade, convidando para que eles participassem da discussão. Porque em Brasília a gente ouvia nos corredores muito o discurso de que os povos originários eram contrários à exploração, que isso iria trazer, só iria deteriorar, só iria destruir, quando, na verdade, eu fiz esse caminho. E eu conversei com a população indígena de aldeia em aldeia, né, por 3 dias. E depois consegui ônibus lá em Oiapoque, mandei buscar os caciques e alguma parte da comunidade para participar da audiência. E o que a gente vê é totalmente diferente do discurso que a gente escutava nos corredores em Brasília, e lá nós conseguimos desmistificar isso, porque foi a fala dos indígenas dizendo que sim, querem crescimento, querem desenvolvimento, óbvio, preservando o meio ambiente, trabalhando, garantindo os direitos que existem lá. O Amapá tem terras delimitadas, sociais. Nós não temos conflitos indígenas dentro do Estado, a manutenção desse ambiente de paz, do respeito aos direitos que eles já têm, mas querendo desenvolvimento, querendo crescimento, querendo qualidade de vida. E eu faço constantemente. Agora, último final de semana, eu passei sábado e domingo viajando nas aldeias do Rio Curipi, ali a aldeia Santa Isabel, a aldeia Espírito Santo, são aldeias grandes, e as aldeias pequenas. Do Manga ali também, né? Como? Do Manga, saindo do Manga, a gente sai do Manga e pega o rio e vai. Eu fiz visita em 8 aldeias nesse final de semana lá. E é triste você ver a realidade, você vê o mundo inteiro. E essa aqui é uma crítica, eu sou muito crítico nesse aspecto, eu não tenho medo de virem me bater quanto a isso, porque eu estou lá, estou vendo. Ninguém está me falando. Eu não estou na beira da praia tomando chopp e fazendo discurso para o YouTube para falar do que eu não conheço. Eu conheço. Eu estou lá, eu fui para lá e eu faço questão de estar sempre junto. Falam tanto nos povos originários, é uma preocupação constante com a Amazônia, mas ninguém se preocupa com o ser humano que está ali preservando e cuidando. O Amapá é o estado mais preservado
que existe. Mas ninguém se preocupa com o homem que está ali preservando. Quando a gente chega e você vê a realidade de uma escola indígena, onde a população vai para o mato e serra madeira e monta uma escola ali, uma estrutura com a mínima, sem estrutura nenhuma, né, para garantir educação para os filhos, e você vê a falta de acesso. A ausência da figura do Estado, da política pública. É muito complicado. Como é que é a relação hoje, até no teu olhar, você está morando agora no Oiapoque? Moro no Oiapoque. Como é que está a relação institucional da prefeitura, da estrutura organizacional, da governança institucional do Oiapoque, principalmente também para esse olhar, com a população, os povos originários? É muito complicado a gente falar em preparação quando a gente tem uma gestão que não tem o compromisso e a responsabilidade que precisa ter. Quando a gente fala em preparação, educação é a política pública principal, quando a gente fala em preparação de pessoas. Agora, quando você se depara com uma realidade de um município como o Oiapoque, que é um município rico, muito rico, esqueça que existe petróleo para ser explorado. Só o que se fala de pesca, o Oiapoque alimenta boa parte do Brasil, para quem não sabe. E pouco se fica no Oiapoque de imposto, de arrecadação, porque tudo passa por lá. Mas ali, boa parte do pescado que vai para o Nordeste passa por ali. Tem um problema, só para pegar o gancho da cadeia do pescado, o resíduo sólido que não é tratado. Não tem um cuidado. Que pode viabilizar grandes projetos. Exato. Lá. Né? Eu estou falando dessa associação porque a gente está conversando muito sobre isso na Unifap também. E a riqueza que o município tem do pescado, do turismo, é o município que mais recebe turista no estado. Ali você tem uma circulação de euro que não existe em lugar nenhum, acho, do Brasil. Tem a riqueza da mineração, onde, por falta de uma regulação, pais de família trabalham arduamente nos garimpos e são levados para a criminalidade por falta de uma regulação específica, e o município é extremamente rico dentro dessa riqueza mineral e inúmeras outras riquezas. Né? Aí você se depara com um município com aproximadamente 80 anos que não tem uma escola construída pelo município. Não existe uma escola. O município do Oiapoque, todos os gestores que por lá passaram, nunca construíram uma escola. Existem prédios alugados, totalmente inadequados, né, fora de qualquer padrão exigido, porque se o MEC diz que um prédio tem que ser daquele jeito, existe uma ciência específica dizendo por que aquele prédio tem que ser daquele jeito, porque o ambiente tem que ser daquela forma. Nunca o município do Oiapoque construiu, nenhum gestor construiu uma escola. E como é que a gente fala em preparação, em compromisso, se sequer escola foi construída? Básica educação. Né? Então, assim, a gente está numa escala negativa dentro desse processo de preparação. A gente precisa caminhar muito para chegar no zero, para daí começar a crescer. Isso é preocupante. Eu falo como professor aqui que quando você não tem nem na educação básica um compromisso municipal, a gente precisa acelerar. E aí, falando de prazo, e a gente vai brincando aqui, passa rápido, o Bruno tinha me dito aqui que a gente tinha aí uns 30, 40 minutos, já foi 1 hora, Bruno, aqui de bate-papo. Caramba. Conversa e é bom, perdura. Mas eu queria também, para quem está nos ouvindo, para a gente depois fazer aqui um bloco mais de encerramento, fala de prazo para a gente, né? Porque quem quer crescer, quem quer se desenvolver, precisa de time, saber qual é o time, né? Sim. Hoje a gente está no momento de prospecção, né? Você tem falado, está conversando nesse fórum aí nacional, de quem debate toda a expertise do Rio de Janeiro, tem muita gente vindo para cá. O que significa esse momento de prospecção? Quando é que ele vai começar? E quando é que a gente vai começar a ver alguma coisa já gerando barulho aqui real, né? E fiquem à vontade, os dois. E também me conta depois quando é que tu acha que a virada acontece, dando tudo certo com a prospecção. E a gente está falando de ciência. Eu estava no avião quando teve a primeira negativa do Ministério, né? O IBAMA fez o parecer técnico que volta para o Ministério endossa, o Ministério do Meio Ambiente, endossa o parecer do IBAMA, e vi muita gente parabenizando e só aplaudindo, né? Aquilo me assustou, independente da questão ambiental. A gente está falando de um momento de ciência. A gente está autorizando o início de uma investigação técnica, científica, de prospecção. Então, independente se vai ter operação ou não lá na frente, a gente está autorizando um ato, até onde eu tenho conhecimento do que vai acontecer, é uma investigação se há ou não viabilidade para a exploração do petróleo no Amapá. É isso.
E se é, quando é que a gente começa a fazer essa prospecção aqui? Deixar para o deputado Inácio depois falar as boas notícias, né? Mas, assim, pensando em preparação e pensando em prazo, a gente está muito imbuído do sentimento do nada de nós sem nós. Então, eu acho que começa por aí. Quando a gente limita essa possibilidade de uma pesquisa, porque a gente está ainda defendendo a possibilidade de uma pesquisa, né? Que começou no Rio Grande do Norte. Então, se eu tenho a possibilidade de pesquisar no Rio Grande do Norte, que faz parte da margem equatorial... Por que eu não posso pesquisar no Amapá? Por que eu não posso pesquisar aqui no extremo norte do Brasil, que é onde eu tenho um contingente populacional, onde o viés econômico ainda carece de muita atenção, o viés social mais ainda, e o viés ambiental a gente dá aula para o mundo, porque a gente tem feito o nosso dever de casa de forma muito bem feita. Então, eu acho que a gente precisa bater muito nessa tecla, a gente precisa enfatizar muito que o nosso papel a gente tem feito, e que, sobretudo, não podem nos tolir o direito de investigar cientificamente, com todos os cuidados, obedecendo a toda a legislação, porque ninguém está defendendo algo que esteja fora da norma, fora das leis. Mas, do ponto de vista de preparação, há um compromisso dos nossos dirigentes, do nosso presidente, que tem tocado muito nesse tema, de que o SEBRAE vai abraçar uma agenda, de que a gente vai promover, e a gente já está tocando isso, produção de conteúdo, diagnóstico de informação e mapeamento de oportunidade, para que a gente possa trazer a informação um pouco mais palatável já, um pouco mais didática para o empresário. Perfeito. A gente sabe que o empresário está no dia a dia, está na operação dele. Não dá tempo de estar buscando toda essa informação. Né? Exatamente. Quanto mais a gente encurtar o caminho do sucesso para ele, mais efetivo a gente é. Então, a gente já está trabalhando nisso. Em breve, a gente vai estar com uma agenda de ações. A gente vai focar muito no Oiapoque, porque é o território prioritário principal ali, de imediato, onde essas operações devem, de pesquisa principalmente, devem impactar, considerando os bons exemplos. E aí, trazer mais um lá. Macaé hoje é o segundo aeroporto do Brasil em volume de pousos e decolagens de helicópteros. Olha o volume de grana que gera. Olha o incremento. E a realidade do Oiapoque? Olha o tamanho de Macaé para ser o segundo maior aeroporto do Brasil Bruno, em incremento econômico. A última vez que eu fui, eu sempre vou pela estrada, a última vez que eu fui para uma ação de governo, que eu fui de avião, a gente teve que arremeter e desviar de Urubu, porque a lixeira lá, desordenada, está quase que inviabilizando a execução de um projeto por conta da necessidade do uso do aeroporto. Absurdo. Mas assim, onde tem muito problema, tem muita oportunidade. Exato. Né? Então, a gente defende muito esse viés, esse olhar, e a gente vai vir com uma agenda técnica de produção de conteúdo, de diagnóstico e mapeamento de oportunidade para levar para o empreendedor do Oiapoque, do Amapá e de onde quiser vir, que a gente está falando de Brasil, uma agenda de Brasil, né? Para que a gente consiga fazer a nossa contribuição, gerar mais oportunidade para empreendedores de micro e pequena empresa. E o indicador nos dá força para isso. É o segmento que mais gera emprego, que mais gera mão de obra. E a gente dá dignidade para as pessoas quando ela tem... Fantástico. Começa pela premissa, que é condição de sobrevivência. Né? Então, a gente vai trabalhar de forma muito efetiva nisso, para que o petróleo venha, mas que aquela cadeia produtiva, que é grande, que é muito impactante, que existe uma engenharia e investimento altíssimo, possa se replicar em pequenos... Tem alguma coisa que você já pode anunciar? Em empreendedores de pequenos negócios. Estão planejando, está em planejamento. A gente está ainda com os diagnósticos, começando a ser feitos, com um mapeamento de oportunidade. Gente do Amapá fazendo? Do Amapá e nessa em conexão com o polo de petróleo e gás muito que está no Rio de Janeiro, que é nosso hoje, pela questão da experiência também, é nosso braço de apoio, para que a gente consiga, como eu disse, encurtar o caminho do sucesso. Se a gente conseguir encurtar, a gente vai mais rápido e vai de forma mais assertiva. E a gente já está trabalhando nisso, para que o SEBRAE possa ser também tão efetivo como é em outras áreas, auxiliando esses empreendedores nessa área específica do petróleo e gás. Maravilha. Dá boas novas aí, o que tem de novo para contar? Assim, usa aqui o Bora Conectar para dar boas novas. Um dos pontos que fez travar, como você bem falou, você estava dentro do avião quando ouviu a notícia da negativa da licença. Essa é uma situação que preocupa e que fez com que muitas pessoas pisassem no freio, puxassem o freio de mão, ficassem esperando ver as coisas acontecerem. Qual foi um dos principais pontos levantados no parecer do IBAMA para gerar essa negativa? Apontando a necessidade de uma AAAS. O que é isso? É uma avaliação ambiental de área sedimentar. É uma avaliação da costa, do território, do espaço onde vai ser feito, onde vai ser explorado, onde vai ter o trânsito dos navios, toda essa avaliação.
Mas vamos lá. Os lotes da margem equatorial foram leiloados há alguns anos, e o leilão feito pela ANP, e quando esse leilão ocorreu, não se tratava, essa regra não estava colocada. E a gente está falando de um leilão que não é um bingo de feira, é um leilão internacional. Eu lembro que a primeira vez a Total Energia e outras empresas... A Total Energia arrematou, tentou prospectar, não conseguiu, desistiu, passou a Petrobras. E a Total hoje, quando você entra na Guiana Francesa, você anda 2, 3 quilômetros dentro da estrada, a primeira coisa que você vê é um posto da Total. E os pontos onde eles estão explorando dentro da área da Guiana Francesa fica muito mais próximo do Oiapoque do que o posto que se pretende explorar em alto mar, a mais de 170 quilômetros de distância do Oiapoque. Então, por aí a gente já tira um pouco do contrassenso dessa situação. Mas vamos lá, essa regra não estava escrita, não estava prevista. Isso aí, quando você vem a exigir no meio do jogo, é como se você estivesse mudando a regra no meio do jogo. Isso gera uma segurança jurídica imensa. Uma insegurança. E em âmbito internacional, porque o mundo para e olha, como é que o Brasil gera uma regra, faz um leilão bilionário como esse, as empresas vêm atrás, os investidores vêm atrás, e na hora de entrar em prática, eles dizem, não, você tem que fazer isso, mas isso não estava escrito. E o IBAMA exigindo que isso aí aconteça. Isso gera uma insegurança jurídica imensa e, usando a expressão, queima o Brasil em âmbito internacional. Em âmbito internacional. E, com essa negativa, já havia um processo questionando essas negativas e tudo mais, e o STF se pronunciou recentemente, falando da não necessidade da AAS se realizar dentro desse processo para a pesquisa. Para essa fase que a gente está agora. Então, descartou o principal ponto que o IBAMA levantava para fazer essa negativa. A Petrobras se socorreu à Advocacia Geral da União e pediu um parecer avaliando esses pontos que o IBAMA levantou, e a Advocacia Geral da União, da mesma forma, rechaçou a necessidade, descartando um dos principais pontos que gerou a negativa. O próprio presidente Lula, sabendo da necessidade disso, em uma reportagem que ele deu para os jornalistas aqui da Amazônia, acho que ele foi entrevistado pelo Luiz Melo, e o Luiz Melo questionou ele. E com relação ao petróleo, o Amapá pode continuar sonhando? Porque o IBAMA negou e tudo mais, e o presidente falou, não, o Amapá pode e deve continuar sonhando. Esse parecer do IBAMA não é definitivo, a Petrobras está se adequando a tudo que o parecer vem exigindo, e o Amapá pode e deve sonhar, e deixou bem claro que é uma necessidade nacional isso daí. O próprio presidente da Petrobras já mostrou a plataforma que muito em breve vem para cá, para o Amapá. Ela agora está lá no Porto de Potiguar, no posto de Potiguar, lá em Poti, lá no Rio Grande do Norte, fazendo a exploração, e ele já deixou bem claro, saiu a licença, essa plataforma vai sair daí e vai direto para o Amapá. Né? Então, vários indicativos de que a gente está muito próximo. Vocês perceberam que ele ainda não quer dar a data. Qual é o dia que vai apertar o botão? Mas é aquela coisa, o conselho que a gente dá, que as pessoas se preparem, que os empreendedores se preparem. Você acha que esse ano pode acontecer muita coisa? Eu tenho certeza que antes de julho muita coisa acontece, talvez até bem antes disso. A gente não pode... precisar aqui, ou dar spoiler, né? Não, mas... A gente não vai contar para ninguém, não. Todo o cenário, Rafael, está sendo muito positivo e está caminhando da forma que tem que caminhar, sem atropelar o IBAMA, que é um órgão extremamente importante, que precisa ser respeitado, mas que também precisa respeitar a necessidade do povo brasileiro e dos amazônicos. Adequar, realmente, respeitar a Amazônia, respeitar a nossa necessidade, né? Como o Bruno muito bem falou, o Amapá dá aula de preservação, o Amapá ensina para o resto do mundo, então ninguém venha aqui querer ensinar amapaense a preservar o meio ambiente, porque o Amapá ensina para o resto do mundo, né? Então nós temos todo um cenário, todo um direcionamento apontando para que muito em breve essa licença seja liberada. Quem está nos ouvindo também tem uma ideia de tempo. A gente está nos bastidores, você falou assim, prospectou, se tudo der certo a gente vai achar.
Quanto tempo para começar o processo de operação, pela experiência que vocês têm com os outros estados aí? A pesquisa gira em torno de 5 a 7 meses, Tá. né, com as perfurações, vão 2, 3, 4 perfurações. Até o final do ano a gente deve ter alguma notícia aí sobre as pesquisas. Com certeza. E daí é um próximo passo para começar a produção. A estruturação para se começar a produzir, antes levava de 6 a 7 anos. Hoje, com o avanço tecnológico, se consegue iniciar muito mais, de forma muito mais antecipada. Em uma média de 4 anos, para começar a jorrar o primeiro óleo depois do começo dessa estruturação. Mas a gente não pode esperar esses 4 anos, porque só o processo só o processo de pesquisa já gera uma movimentação grandiosa. Sem dúvida. Já muda o cenário das cidades, as possibilidades, as perspectivas, as oportunidades. E quando começa o processo de estruturação, também isso aí já avança de forma grandiosa. A exploração é uma fase, mas tudo começa na estruturação. Todo o movimento daquela cadeia. Né? Tudo começa com a estruturação. E lembrando, Rafael, que essa cadeia do petróleo e gás, ela como que ela vai se ajustando à necessidade do mercado. Durante a visita lá, a própria Petrobras, nos seus investimentos em modelos de plataforma, em tecnologia para plataformas, hoje ela já trabalha em conexão com um dos estados, se não me falha a memória agora, é o Rio Grande do Sul, que faz toda a desmobilização das plataformas, ou seja, aquilo que era uma estrutura física gigantesca em alto mar ali, ou na costa, e que ficava ali ou que precisava ser demolido, não. Hoje já entra no conceito de economia circular, né? Por quê? Porque ela é toda desmobilizada e todos os modular, seus né? Ela é toda modular e todos os seus insumos já vão financiar, já vão fomentar um outro tipo de por isso atividade. que eu te falei, eu não lembro se é a PUC de Rio Grande do Sul ou se é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que tem um polo da Embrapi, que é exatamente isso. Eles criaram tecnologia que modularizou as gigantescas estruturas das plataformas e deu uma agilidade de implantação, de instalação, de montagem muito célere. Mas, Inácio, eu queria, a gente caminhando para fechar aqui mesmo, fazer uma conexão. A gente está falando da COP ano que vem, né? A COP esse ano é Azerbaijão, COP 30, Brasil, em 2025. Né? Isso vai ter um impacto muito grande também para a COP. Né? O Amapá vai estar mais ainda nesse cenário. Com certeza. Rafael, a gente escuta falar muito em energia limpa, transição energética, e é um caminho de futuro e tudo mais. Só que a gente não pode demonizar uma das fontes de energia que dificilmente vai deixar de ser usada, que é o petróleo. E A transição, não tão rápido. A transição energética é uma necessidade, é uma realidade, né? Só que, para que a gente possa falar numa independência através da energia, da transição energética, energia eólica, energia solar, a gente não está falando de menos de 7 décadas, a gente está falando de 70, 80 anos. E sabe quem vai financiar o estudo, desenvolvimento, crescimento nesse avanço da transição energética? Que, para mim, eu acho que até é errado o termo transição. Para mim, o termo deveria ser integração, porque quando você fala em transição é como se fosse deixar uma coisa para o passado e começar outra. Dificilmente a gente vai conseguir deixar de ter o petróleo como base de grande parte do que a gente consome. Se você olhar nessa sala aqui, eu desafio aqui qualquer um de vocês a me dizer o que não tem petróleo. Em que momento vai deixar de ter? Alguma coisa que não tem petróleo? Aqui a gente tem plateia, tá? Tem um público aqui grandioso, está em silêncio, mas me fala. Não tem. Não tem, né? Então, falar em transição, como se a gente fosse deixar algo para trás, não vai acontecer. E quem vai bancar essa transição energética é a indústria do petróleo. A Petrobras já tem hoje uma diretoria de transição energética, é quem mais investe em pesquisa e inovação dentro desse processo. Então, para que a gente chegue a um momento desse daqui a 70, 80 anos, a indústria do petróleo é peça crucial para isso. É a financiadora principal desse processo. Nessa mesma questão, eu queria dar um dado que eu vi também no Senai Cimatec Mato Grosso. Isso tem uma produção muito forte de etanol à base de milho, né, no Mato Grosso. E a gente conversando, a aposta, eles dizem muito claro, o Brasil poderia ser um dos maiores desenvolvedores de tecnologia do carro, do biocombustível. E aí você não vai só para energia solar. Você faz o carro, a combustão,
energia limpa com biocombustível e também a solar. Então, a gente tem um potencial do híbrido. Né? É o que eles fazem no Cimatec da Bahia também, no Sertão, no Cimatec do Sertão com a palma. A produção de palma para a produção de biodiesel. Né? Então, eu acho que é um... E quem financia isso? Aí, repito, quem financia isso? É a Petrobras. É a indústria do petróleo. Não só a Petrobras, mas também outras petroleiras. E que já há, por exemplo, sinalizações de interesse de se avaliar com relação ao resíduo do açaí. Sim. Então, todas essas atividades inovadoras, a gente precisa ter uma fonte de financiamento. Não, e quando a gente fala de petróleo, não dá para desassociar de uma das maiores empresas do mundo de desenvolvimento tecnológico, que é a Petrobras hoje. Então, ter a Petrobras no Amapá é fantástico, cara. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. E assim, eu falo da Petrobras, depois de conhecer, é uma empresa assim, apaixonante, com um sistema de segurança de altíssimo nível, um compliance altamente rígido nas suas relações políticas, nas suas relações institucionais, e que está aí há mais de 70 anos e que a gente não vê falar de nenhum grande desastre, nada que tenha... Referência mundial, né? É referência internacional. Referência internacional, não tem pena de investir em tecnologia para garantir cada vez mais a segurança nas suas operações. Mas olha só, te dizer que aprendi muito, agradecer a vocês, né? Eu acho que a gente tem muito por fazer ainda, mas eu acho que aqui a gente já fez um momento de divulgação científica, de divulgação, né, tecnológica, de contar para a sociedade o que está acontecendo de fato e que logo, logo vai estar impactando a vida de muitos amapaenses, ou de todos os amapaenses e muita gente na Amazônia e no Brasil. E do Norte e no Brasil como um todo. Eu falo pela academia mesmo, eu tenho certeza que a gente precisa fazer muita coisa para dentro das universidades, para se preparar, para começar a ajudar toda essa engrenagem, como vocês colocaram, na questão de preparar esse ambiente para esse universo que nos vem. E queria agradecer e deixar vocês à vontade, não sei como é que estão os seus planos aí futuro, com essa nova casa no Oiapoque. Você também está se preparando para esse tema. E o que você enxerga aí para o Inácio como cidadão amapaense aí nesses próximos anos? Rafael, a necessidade que a gente visualiza de criar um ambiente favorável, um ambiente saudável para que as empresas se desenvolvam, para que a indústria se desenvolva, para que o crescimento possa chegar e com isso desenvolvimento para o nosso estado, é gritante essa necessidade. Nós temos um epicentro, como falei, ali no município do Oiapoque. Hoje eu estou indo para o Oiapoque para cuidar de um projeto que é da Assembleia Legislativa. Nós estamos com um eixo de descentralização dos serviços da Assembleia através da Escola do Legislativo, num polo sul, que vai para o Laranjal do Jari, um polo norte que vai ficar no Oiapoque, buscando trabalhar dentro do conceito do Prepara Amapá, a gente trabalhar as potencialidades de cada local. Das vocações, né? As vocações de cada município. Por exemplo, trabalhar o agronegócio para o oeste, trabalhar a potencialidade que temos no sul, no norte, muito essa questão da indústria petrolífera e da sua cadeia produtiva, da cadeia que gira em torno dela, e eu vou estar cuidando desse eixo norte, através pela presidência, ali Amapá, Oiapoque, Calçuene, e temos projetos grandiosos para o Oiapoque, projetos para o Oiapoque que ultrapassam as fronteiras do município, porque a necessidade que nós temos de preparar aquele município ali para o que vai receber é grande para as pessoas de lá, porque se não estiver preparado, o Oiapoque vai perder muito, mas quem vai perder muito mais é o restante do Amapá. Verdade. Então, o projeto que a gente desenvolve no norte é um projeto de Estado, é um projeto para todo o restante do Amapá. E a gente está se envolvendo com as pessoas, se envolvendo com o processo político. Muito em breve agora a gente vai ter uma eleição, possivelmente, se houver necessidade, e nós visualizarmos a necessidade de ingressar no processo político, de ser pré-candidato, buscar a administração da gestão lá, nós vamos estar dispostos a isso, temos o partido para nos dar apoio e vamos buscar, como parlamentar, como cidadão, como gestor, vamos participar de todos os processos políticos, buscando fazer com que a gestão que venha para aqueles municípios do norte sejam gestões responsáveis, que possam desenvolver projetos que venham a beneficiar o estado do Amapá como um todo. A gente está falando aí de uma próxima década com o município do Oiapoque, talvez, né, uma grande referência no estado do Amapá. Um dos principais municípios para o estado e uma das cidades mais importantes do Brasil. Isso aí fazendo comparação com cidades que já foram impactadas e que nós visualizamos e nós vimos isso em loco. Vou fazer um pedido aqui ao vivo, tá, Bruno? Para ele.
Quando vier na próxima vez, traga um chocolate Cassiporé, por favor. Pode deixar, pode deixar. Que é O que veio a gente consumiu tudo, então que é não um deu para belíssimo trazer. produto também, né, dali, está sendo produzido hoje. Uma das muitas riquezas que nós temos lá. Bruno, também te agradecer, cara. Manda um abraço ali para todo o time Sebrae. Você sabe que eu sou um fã de tudo que vocês têm feito. Eu queria que tu fechasse, mas sem deixar de falar do que foi o Startup 20. Né? Conta aí para quem está nos ouvindo. Isso vai ser pauta de um outro programa. Já conversei com o pessoal para a gente fazer um programa sobre o que foi. É um Startup 20. Tu vai voltar aqui, já está convidado para a gente falar disso. Né? Como eu já disse ao Inácio também, que deu tudo certo com a prospecção. A gente vai voltar aqui para falar da fase de operação. Né, então marca a agenda para muito próximo. Me conta aí, como é que estão os planos futuros, o que tu está pensando? Sei que você está um rapaz internacional, fazendo prospecção. Já falou de Houston, teve na Europa pouco tempo atrás aí fazendo... Foi o Web Summit. Web Summit, né, em Portugal, né? Exato. Aí você já teve na Alemanha também. Como é que estão os planos futuros? Os voos cada vez mais internacionais, como é que está a agenda? É verdade. Na realidade, a gente continua tocando essa agenda de inovação e a partir da inovação desbravando realmente aquilo que pode contribuir para o nosso ambiente de negócios aqui no Estado. A gente tem pegado muito firme nisso, tem conectado atores. E aí, falando um pouco da última construção que nós fizemos, numa forma de consenso mesmo, o Startup 20 foi algo que a gente sonhou em maio do ano passado, né? Fomos provocados se o Amapá comportaria. Eu nunca duvidei que nós daríamos conta de fazer um evento de nível porte, internacional aqui no Estado. Porque, para mim, nunca me convenceu aquela frase que dizia que não tinha evento aqui porque não tinha infraestrutura e não tinha infraestrutura porque não tinha evento. Para mim, eu sou meio... Mostramos que é possível. Averso a esse tipo de comentário, porque eu sei, a gente sabe, a gente estava falando agora da nossa performance de preservação ambiental. E eu sei que a gente é muito bom em muita coisa. Prova disso foram todos os depoimentos de todo mundo que veio de fora, dos colegas do Sebrae, colega colocando para a gente que nunca tinha sido tão bem tratado em várias visitas a outros locais. Conseguimos fazer testes que para a gente eram muito valiosos, que era dar overbook em restaurante, nossa rede hoteleira lotada, porque a gente sabe que esse exercício, essa repetição que vai fazer com que a nossa infraestrutura melhore. Sim. Que o empresário Gera só vai demanda, investir, né? se ele perceber resultado. Né? Não há nada que convença mais o empreendedor a investir que não resultado. Encoraja, né, para próximos eventos. Exatamente. Então, a gente acredita muito nessa agenda, nessa esteira, que é uma agenda que vai muito além de inovação, mas é uma agenda realmente fazer a roda girar, e a gente está muito debruçado nisso. Então, o Startup 20 foi, como o petróleo, a gente acredita que foi uma virada de chave. A gente trabalhou muito algo que a gente precisa, que é a autoestima, que é uma paciência muito boa naquilo que faz muita coisa boa, está com tecnologia de ponta e bioeconomia de ponta. Mas não acredita em si, né? Por muitas vezes. E aí a gente está trabalhando isso. Porque se a gente sabe que se a gente fortalecer esse ponto da autoestima, do saber se vender, do mostrar que nós somos bons naquilo que nós fazemos, esse Estado vai virar chave de vez. Né? Por quê? Porque a nossa academia é muito boa, os nossos empreendedores são muito bons, nosso nível de formação ofertado é muito bom. A gente só precisa botar isso para a sociedade comprar, porque se não oferecer, ninguém vai comprar. Perfeito. Né? Aquilo que não é divulgado, ninguém conhece. Então, a gente está trabalhando muito forte nisso e de semente em semente a gente vai conseguindo colher coisas boas aí, porque, como eu disse, muito além de uma atividade profissional, eu tenho falado muito isso. Tu é um apaixonado, né? Eu sou apaixonado pelo meu Estado. É um propósito de contribuir para ajudar as pessoas na missão que eu tenho hoje, que é a missão de Sebrae lá, por meio do empreendedorismo, por meio da inovação. A gente tem trabalhado e está debruçado nisso para fazer coisas maiores, né? Muita coisa boa ainda por vir. Dia 16 de março agora nós temos o Startup Day. Então a gente conseguiu chegar no açougue, na padaria, no supermercado, está todo mundo falando de startup e a gente vai intensificar. E não aqueles vídeos ficaram muito legal, né? O que é startup? Não pela startup em si, Rafael, mas para perceber o quanto que a gente pode transformar coisas simples, e o simples sempre resolve por meio da inovação. A gente acredita eu te falo, você sabe que eu estou nesse ambiente também, tal qual você, há muito tempo, né? E ver a coisa acontecer, eu fiquei muito feliz, cara. Era sem nenhum medo de te dizer assim que não tem, aqui é o legado acontecendo, mas eu fiquei orgulhoso de ver acontecer, sabe? Isso, a gente já sonha esse tipo de evento aqui há tanto tempo, então ver acontecendo, eu fiquei muito feliz, fiz questão de ir lá, de participar. E só dá certo se for, primeiro, valorizando quem começou a construir. Segundo, tendo uma agenda convergente, respeitando as diferenças, sim. as divergências, que elas existem.
Né? Não pense que no ecossistema não há pessoas que discordam. Claro, e é importante. Mas têm o mesmo propósito. E é importante. Né? Então, o que a gente está colhendo hoje é fruto de uma construção que efetivamente começou há alguns anos. Tu tivesse aí nos últimos 4 anos papel muito positivo nesse sentido na linha aí de formação. A gente sempre falava, preciso fazer a base para que isso se multiplique. Então, a gente está começando a colher resultados que ainda são pequenos, mas eu tenho certeza que eles são pedras fundamentais para impulsionar outros maiores. Quando a gente vê, assim, eu lembro, cara, quando a gente falou o primeiro pitch lá, o programa de inovação, que sai uma empresa como o Tributei, e você vê hoje Tributei ganhando o Brasil, né, já está com sede lá em São Paulo. Daqui a pouco, a maioria dessas empresas que estavam no G20 Quanto foi o fomento do Centelha, do Tributeio? 50 mil. 50 mil. Você tem uma empresa que tem valuation de mais de 50 milhões. Então, assim, é muito legal. Eu acho que é uma pauta que a gente tem que fortalecer cada vez mais e agradecer vocês dois. Né? Eu acho que foi mais uma aula. Né? Eu acho que a gente cumpre o nosso papel aqui como podcast de gerar um conteúdo fantástico para que quem vai nos ver, nos ouvir, vai poder ter esse material que eu tenho certeza, criticando, elogiando, mas ele vai estar ali nos programas de mestrado, nos cursos de graduação, para que a gente possa, pelo menos, dar voz e fazer com que a população amapaense entenda o que está acontecendo, principalmente no município do Oiapoque. E eu tenho nenhuma dúvida, Inácio, que pessoas como você, preparada, o pessoal do SEBRAE, né, vão conseguir mudar a realidade daquele município, que hoje ainda tem tanta coisa para ser feito, como o estado do Amapá como um todo, mas em breve aí, pelo menos se não der tempo com a gente, mas eu acho que vai dar. Né, com a geração vai estar vendo ali muita coisa boa acontecendo. Obrigado. E você que está nos vendo, nos ouvindo, acompanhe aí, segue lá o perfil do Instagram, né, Areto? O perfil do Instagram do Bora Conectar, também tem ali via programa Unifap Digital, segue a gente no YouTube e eu espero que vocês tenham gostado aí de mais um bate-papo de muita qualidade com esses dois caras que eu tenho uma admiração enorme. Obrigado. Obrigado.